Quando uma criança desaparece, geralmente todos acompanham a investigação. Mas, por vezes, a suspeita recai sobre quem deveria sofrer mais, a própria mãe. Acontece que provar a sua culpa revela-se impossível, mesmo passados 25 anos. A 6 de agosto de 1985, nasceu um menino chamado Timothy Wilsey. Os seus entes queridos chamavam-lhe simplesmente Tim. Na primavera de 1991, ele completou 5 anos. Vivia com a mãe numa pequena cidade chamada South Boy, no estado de Nova Jersey, Iowa. Um lugar tranquilo, daquelas ruas onde todos se conhecem. No final de maio, no fim de semana do Memorial Day, Tim foi a um carnaval com a sua mãe, Michelle Lodzinski. O parque de diversões ficava perto, na cidade vizinha de Saryville. O calor de maio, multidões de crianças, a música dos carrosséis. Inicialmente, a sobrinha de 14 anos de Michelle, Jennifer, deveria ir com eles, juntamente com a sua mãe. Mas os planos mudaram no último momento e o encontro não se realizou. O motivo exato não é claro. Simplesmente não aconteceu. No dia 25 de maio de 1991, por volta das 7 da noite, Michelle e o seu filho chegaram ao parque. O sol ainda não se tinha posto. A mulher comprou bilhetes para várias atrações. O menino segurava a sua mão. Depois, aproximaram-se de uma máquina de refrigerantes. Um momento comum. Calor. Vontade de beber. Michelle virou-se literalmente por alguns minutos para pagar a compra e pegar na bebida. O tilintar das moedas. O zumbido mecânico da máquina. Quando se virou, Tim já não estava ao seu lado. A sobrinha Jennifer deveria ter sido trazida pela amiga da sua mãe, uma mulher chamada Danielle, que trabalhava como ama. Atrasaram-se apenas um quarto de hora. 15 minutos, não é muito tempo. Mas quando chegaram, encontraram Michelle sozinha. Ela corria pela multidão, tentando encontrar o filho, o rosto tenso, as mãos cerradas. Ao ver os recém-chegados, informou imediatamente. Distraiu-se por um momento. A criança desapareceu. A voz era calma, quase sem emoção. Isso seria notado mais tarde. O grupo dividiu-se para as buscas. Jennifer e a ama encontraram imediatamente um polícia de serviço e pediram ajuda. O agente uniformizado patrulhava a área. Michelle também falou com ele. Descreveu a aparência do filho. Uma t-shirt vermelha, calções vermelhos com um desenho, tênis das tartarugas ninja. O menino adorava esse tema. Ela apresentou uma queixa de desaparecimento e o agente começou a vasculhar a área do parque. Metodicamente, atração por atração. A festa foi imediatamente interrompida. A música silenciou. A área foi isolada e uma busca minuciosa começou. Ao anoitecer, a zona de busca expandiu-se, primeiro para as florestas próximas, depois ainda mais longe. O menino não foi encontrado. Estava a escurecer. Naquela época, não havia câmeras de vigilância ali. Nenhum registro. Apenas as palavras das testemunhas. Apenas as palavras das testemunhas. No dia seguinte, equipas de busca juntaram-se à operação. O amanhecer já os encontrou na floresta. As autoridades estaduais forneceram um helicóptero e uma equipa de mergulhadores. Inspecionaram 2 lagoas próximas. A água era turva, o fundo lamacento. Centenas de voluntários juntaram-se à operação de resgate. Eles vasculharam uma área enorme, juntamente com as forças da ordem. Durante vários dias, examinaram o parque e os arredores. Cães, rádios,
correntes de pessoas em coletes laranja. Mas não houve resultados. Era como se o menino se tivesse dissolvido no ar. A família apoiava Michelle. Segundo o seu pai e a sua irmã, ela parecia uma mãe destroçada pela dor. Sentava-se em silêncio. Olhava para um ponto fixo. A mulher não conseguia imaginar que algo assim lhe pudesse acontecer. Algumas semanas antes da tragédia, Michelle tinha comprado um fato de finalista do jardim de infância para o filho. Um pequeno casaco. Um laço. Estavam a preparar-se para a festa. Planeavam visitar a irmã de Michelle na Flórida durante as férias de verão. Ainda não tinham comprado os bilhetes, mas já estavam a discutir os planos. Tudo seguia o seu curso normal. A vida comum de uma jovem mãe. Apesar das dificuldades financeiras, a mulher não queria viver de subsídios. Orgulho, talvez, ou teimosia. Continuava a trabalhar, recebendo alguma ajuda da família. Ao mesmo tempo, o pai do menino, um homem chamado George, não tinha qualquer contacto com o filho. Nem chamadas, nem cartas. Como se ele não existisse. Michelle conheceu George Wilsey depois de abandonar a escola. Durante algum tempo viveu com os pais em Long Island. Depois decidiu formar uma família. 17 anos. Ela ainda era uma rapariga. Começaram a namorar. A relação durou cerca de 3 anos. Durante esse tempo, o casal mudou-se para Nova Jersey. Lá, Michelle engravidou. Em 1985, nasceu o seu primeiro filho. O parto foi difícil, mas o menino era saudável. Quando Timothy nasceu, George tinha 18 anos e Michelle 17. Ambos eram demasiado jovens para a paternidade. Decidiram continuar a construir uma família e mudaram-se para o estado natal do pai, Iowa. Campos de milho. Silêncio. Outra vida. Mas a vida em comum não resultou. 6 meses após a mudança, Michelle regressou a Nova Jersey, onde primeiro viveu com a sua irmã e o marido dela e depois alugou um apartamento. Um Tesel, segundo andar. Levou a criança e cortou completamente o contato com o pai dele. Sem explicações. Apenas silêncio. Michelle não contava o que George tinha feito exatamente, mas após a separação, não permitiu que o jovem visse o filho. Nenhuma vez. O pai biológico não pagava a pensão de alimentos. A mulher recusava sua ajuda. Tudo o que George enviava ao filho pelo correio, brinquedos, roupas, Michelle reenviava, sem abrir, como se o menino fosse órfão. Aqueles que conheciam bem o casal acreditavam que a causa da separação foram substâncias ilícitas que levaram o jovem a agredir fisicamente Michelle pelo menos uma vez. Nódoas negras nos braços, um lábio partido. Os vizinhos ouviam gritos. O próprio George afirmava que ela simplesmente sentia falta de Nova Jersey e da sua família, que não gostou de Iowa e por isso foi embora. Mas isso não explicava por que a mulher recusava qualquer ajuda e proibia os encontros com o filho. Era demasiado radical. De qualquer forma, na primavera de 1991, Michelle Ludzinski, com 23 anos, era uma mãe solteira de um filho de 5 anos. Era a única provedora para si e para a criança, tentando desesperadamente estabelecer-se na vida para ganhar o suficiente e prover tudo o que era necessário para si e para o menino. A renda, a comida, a roupa, tudo sobre os seus ombros. Para isso, teve de mudar de emprego várias vezes, mas devido à falta de educação, nada corria bem. Foi assistente de advogado, arquivava documentos, atendia chamadas. Depois, secretária. Depois, trabalhou em várias lojas. Retalho. Estar na caixa o dia todo. Por vezes, conciliava 2 empregos ao mesmo tempo. Manhã num, noite noutro. O seu pai enviava-lhe dinheiro, o que ajudava substancialmente a pagar a casa. Sem isso, não teria conseguido.
Conciliar tudo isto com os cuidados de uma criança pequena não era fácil. A mulher dependia frequentemente da ajuda de familiares e amigos que cuidavam do menino enquanto ela estava no trabalho, algumas horas aqui, uma noite ali. Quando não tinha com quem deixar o filho, Michelle levava-o consigo. O menino sentava-se na arrecadação com um livro para colorir. Ela chegava frequentemente atrasada, o que prejudicava a sua reputação. Os chefes ficavam descontentes. Era despedida regularmente. O ciclo vicioso recomeçava. Quando, em janeiro de 1990, a sua irmã e o cunhado, que a ajudavam frequentemente, se mudaram para a Flórida, foi um golpe para ela. Ficou praticamente sem apoio. A última tábua de salvação desapareceu. Então, Michelle enviou o filho para seu irmão em Minnesota por 2 meses, para juntar dinheiro para preparar o menino para a escola. Cadernos, lápis, uma mochila. Precisava de uma pausa. Muitos que conheciam bem Michelle descreviam-na como uma mãe dedicada, que dedicava todo o seu tempo livre ao filho e tentava dar-lhe tudo o que era necessário. Faziam caminhadas juntos, cozinhavam bolachas, preparavam-se em casa para a escola, aprendiam as letras e os números. Parecia uma mãe normal e carinhosa. No entanto, após o desaparecimento do menino, surgiram também opositores a esta opinião. Descobriu-se que Tim era um problema nas relações de Michelle com os homens. Nenhum deles queria sobrecarregar-se com o filho de outra pessoa e, por isso, terminavam a relação com ela, um após o outro. Michelle estava desesperada. Tinha pouco mais de 20 anos. Nenhum deles queria sobrecarregar-se com o filho de outra pessoa e, por isso, terminavam a relação com ela, um após o outro. Michelle estava desesperada. Tinha pouco mais de 20 anos. Queria mais do que apenas trabalhar e criar um filho. Esforçava-se para organizar a sua vida pessoal e começou a ver o filho como um fardo. Gradualmente, inconscientemente talvez. Um dos seus ex-namorados descreveu Michelle como uma mãe inábil, que ainda não tinha amadurecido e se comportava mais como a irmã mais velha de Tim. Segundo ele, a mulher era desatenta com a criança. Podia distrair-se numa conversa e esquecer-se de onde estava o menino. Uma vez, Tim entrou no quintal do vizinho, onde foi gravemente mordido por um cão, um Rottweiler. O menino levou 72 pontos no rosto. As cicatrizes ficaram para sempre. Embora o vizinho tivesse avisado Michelle com antecedência para vigiar a criança e não a deixar entrar na sua propriedade. Ela acenou com a cabeça na altura, mas não vigiou. Uma das suas amigas contou que Tim tinha muito medo do último namorado da mãe, um homem chamado Fred Bruno. Uma das suas amigas contou que Tim tinha muito medo do último namorado da mãe, um homem chamado Fred Bruno. O menino escondia-se quando ele chegava. Ele realmente causava uma impressão desagradável. Voz alta, olhar pesado. Mas Michelle não levava os medos do menino a sério. Dizia que ele estava a inventar. A amiga até acreditava que era Fred o responsável pelo desaparecimento da criança. Uma coincidência demasiado conveniente. O primeiro suspeito óbvio foi o pai biológico de Tim. Lógico, o homem fora rejeitado pela ex-companheira, proibido de contatar o filho, pelo que tinha um motivo para raptar o menino, levá-lo consigo.
A casa do pai foi minuciosamente revistada. A cave, o sótão, a garagem. Mas não foram encontrados vestígios da presença da criança. O homem passou com sucesso no teste do polígrafo e tinha um álibi sólido. Estava no trabalho. As testemunhas confirmaram. Também investigaram o último namorado de Michelle, o tal Fred Bruno, mas ele também foi rapidamente excluído da lista de suspeitos. Também tinha um álibi, também passou no polígrafo. Quando o FBI se juntou à busca por Tim, os agentes suspeitaram imediatamente que Michelle Lodzinski não era bem quem aparentava ser. O seu comportamento parecia estranho, demasiado calmo, como se a mulher se preocupasse pouco com o que estava a acontecer. Ela tinha dificuldades financeiras e com os homens, uma tensão constante. Para jovens mães solteiras, o estresse e as dificuldades constantes por vezes tornam-se um motivo para pensar em livrar-se do filho como a principal fonte de problemas. Algumas entregam os filhos a parentes, outras abdicam dos direitos parentais e algumas mães chegam a matar os seus filhos. As estatísticas conhecem esses casos. Michelle rapidamente se tornou a principal suspeita no desaparecimento do menino, ou mesmo no seu homicídio. As autoridades queriam perceber o que ela lhe tinha feito, onde tinha escondido o corpo. Apenas alguns dias após o desaparecimento, a mulher foi submetida a um teste de detetor de mentiras. Ela chumbou no teste. Os ponteiros saltavam. Uma semana depois, realizaram um segundo teste, mas o resultado foi o mesmo. Chumbou novamente. Segundo o perito que supervisionou o processo, a jovem mãe demonstrava oscilações emocionais muito fortes e praticamente não olhava nos olhos. Olhava para o lado, para o chão, para qualquer lugar, menos para o interlocutor. Parecia que estava mais preocupada com o seu próprio bem-estar do que com a criança. Foram identificados vários sinais óbvios de engano. A respiração irregular, as mãos tremiam, e mais tarde os agentes descobriram que Michelle mentia aos amigos próximos, afirmando que, na verdade, tinha passado com sucesso nos testes. Porquê? Tudo isto atraiu uma atenção pública intensa. Familiares e vizinhos notaram que a mãe não demonstrava muitas emoções, nem sofria com o desaparecimento da criança. Não chorava, não gritava, apenas se sentava. Nesses dias, Michelle apareceu numa conferência de imprensa para anunciar o desaparecimento do filho e apelar à ajuda de pessoas solidárias para as buscas. Câmaras, microfones, flashes. Muitos notaram que a mulher parecia demasiado calma. Falava sem emoção, como se estivesse a ler um texto de uma folha, monotonamente, sem pausas. Durante o mês seguinte ao desaparecimento, a jovem mãe acrescentou ao seu relato uma grande quantidade de pequenos detalhes que surgiam gradualmente a cada nova conversa com as autoridades. Primeiro uma versão, depois uma ligeiramente diferente, depois outra. Depois, o seu comportamento deixou a investigação num impasse, pois a história da sua estadia no parque começou a transformar-se até ficar irreconhecível. Se inicialmente se tratava de uma simples desatenção, virou-se a criança desapareceu. Depois começaram a surgir novas personagens. Tudo culminou numa história de rapto, envolvendo pessoas armadas. Primeiro 2 homens, depois um homem e uma mulher. Os detalhes mudavam. Os agentes da autoridade não sabiam em que acreditar. Os registros dos interrogatórios contradiziam-se. Agora, Michelle estava convencida de que o filho estava sendo mantido em cativeiro algures, vivo. Ela afirmou que essa certeza não surgiu do nada, mas sim após uma chamada de um desconhecido para o seu número de casa, durante a noite. A voz era masculina, desconhecida.
O homem desconhecido afirmou que a criança seria devolvida no prazo de 1 mês se ela não fizesse alarido. Por isso ela mostrava tal sangue frio. Lógico, ao que parecia. Não foi possível confirmar estas informações. Não havia registros de chamadas. Mas por que inventar tudo isto? Qual era o sentido? O comportamento suspeito de Michelle fez com que os detetives olhassem mais atentamente para a jovem mãe. Dada a antiguidade do desaparecimento, acreditava-se que o menino já não seria encontrado vivo. Os dias passavam. As semanas. Os bancos forneceram informações aos investigadores quando estes tentavam descobrir se Michelle tinha recebido grandes transferências de dinheiro por uma suposta venda do filho, o mercado negro de adoções. No entanto, não foram identificadas transações de grande valor. A sua situação financeira também não mudou. O mesmo rendimento, as mesmas despesas. Depois, todos os seus bens foram submetidos a buscas. A casa, o carro, mandados, cães. Acharam que a mãe tinha matado o menino, mas não foram encontradas manchas de sangue em lado nenhum, nem nas paredes, nem no chão, nem na mala do carro. Não pararam por aí. Os peritos forenses usaram luminol para detectar sangue limpo na casa e no carro de Michelle, a luz química na escuridão, mas também não encontraram nada limpo. No entanto, as autoridades conseguiram semear a dúvida sobre a veracidade das palavras da jovem mãe em todos, incluindo os seus entes queridos, devido às suas mentiras constantes. A confiança desapareceu. Um dos seus amigos concordou em colocar uma escuta no seu carro, um microfone debaixo do assento. Ele deveria atrair Michelle e tentar arrancar-lhe uma confissão. Perguntas sugestivas, longas pausas, mas não funcionou. Nos 11 meses seguintes, não foram obtidos quaisquer registros ou declarações comprometedoras, mas as histórias inconsistentes continuaram. Ela continuava a mudar os detalhes. Foram realizados 3 longos interrogatórios à mulher, durante horas, mas com exceção de informações contraditórias, Michelle não deu novas pistas. Ela não entendia por que os detetives estavam tão focados nela. Mantinha a convicção de que o filho estava vivo e que seria devolvido. Prometera 1 mês, depois 2, depois 1 ano. Em outubro de 1992, houve um avanço. Um professor de escola passeava na zona de um complexo industrial ao longo do rio Raritan e encontrou um tênis com a imagem das tartarugas ninja. Um só, sujo. Sabia-se que Tim adorava estas personagens. Pôsteres nas paredes, brinquedos. O transeunte tinha visto reportagens sobre o desaparecimento do menino e sabia que pouco antes do desaparecimento, Michelle lhe tinha comprado um calçado semelhante. A memória funcionou. O homem decidiu que tudo isto poderia estar relacionado. Por isso, contactou as autoridades para que pudessem comparar as informações. Quando o tênis foi mostrado a Michelle pela primeira vez, ela afirmou inicialmente que não era o calçado que tinha comprado para a criança, categoricamente, e forneceu uma longa lista de características distintivas. Outro tom, outros atacadores. Mas depois começou a duvidar. Uma pausa, um olhar para o lado, e afirmou que talvez o tênis pertencesse ao seu filho. Talvez. Tudo isto parecia suspeito. Os policiais continuaram a investigar e descobriram que Michelle Lodzinski tinha trabalhado anteriormente nesse complexo industrial, perto do qual o calçado foi encontrado, quando Tim desapareceu.
coincidência. Outro fato comprometedor foi que ela não tinha contado isso aos detetives. Omitiu. Ao mesmo tempo, os seus colegas afirmaram que, após o desaparecimento do menino, o comportamento da jovem mulher mudou. Tornou-se mais silenciosa, mais distante. Agora, durante as pausas para o almoço, ela passeava frequentemente ao longo da água perto do trabalho, sem explicar porquê. Sozinha. Apenas ficava parada a olhar para o rio. Após a descoberta do tênis, surgiram rumores sinistros e os agentes do FBI decidiram inspecionar a área mais de perto. Ao revistarem a margem, encontraram o segundo tênis, idêntico ao primeiro, o par, e também pedaços de roupa cuja descrição correspondia ao fato de Tim, com o qual ele desapareceu. Tecido vermelho, desbotado. A cerca de 200 metros destes objetos, encontraram algo ainda mais alarmante. Numa enseada de água estagnada, encontraram os restos mortais esqueléticos de uma pessoa pequena, de uma criança. Os ossos da criança e vários objetos ficaram nas mãos das autoridades a 23 de abril de 1993. Os peritos forenses tinham pedaços de roupa, brinquedos semelhantes aos que Tim gostava, uma figura de plástico de uma tartaruga. O mais valioso era um crânio humano. Pequeno, infantil. Acreditava-se que tudo isto pertencia ao filho desaparecido de Michelle. É de notar que a mãe novamente não demonstrou qualquer reação emocional quando lhe contaram sobre isto. O detetive observou seu rosto. Nada. Nenhuma lágrima. Devido à ausência de muitos ossos do esqueleto. Devido à ausência de muitos ossos do esqueleto, bem como à completa decomposição dos tecidos moles, o médico legista não conseguiu determinar a causa da morte da criança. Afogamento, trauma, asfixia, desconhecido. Nessa altura, Michelle já tinha começado uma nova vida. Mudou-se para um estado vizinho, como se nada tivesse acontecido. Um novo apartamento, um novo emprego. Naquele momento, não conseguiram provar o seu envolvimento no suposto homicídio. O caso ficou estagnado. As pastas foram para o arquivo. No entanto, as estranhezas suspeitas relacionadas com esta mulher não terminaram aqui. Em setembro de 1994, aos 26 anos, Michelle voltou a estar no centro das atenções. Apareceu nas notícias nacionais, em todos os canais. A mulher contou uma história de como 2 agentes federais a raptaram perto de sua casa, em plena luz do dia. Ameaçando-a com uma arma, empurraram-na para um carro e levaram-na para Detroit,
onde mais tarde a libertaram. Simplesmente a deixaram na rua. Ela regressou por conta própria, de autocarro. Michelle até contactou o FBI, afirmando que 2 homens lhe tinham ligado várias vezes, ameaçando-a, apresentando-se como agentes. Exigiam a sua cooperação e uma confissão do homicídio de Tim. Pressão. Mas Michelle continuou a negar a culpa. Por isso, mais tarde, foi raptada. Para intimidar. Esta história ressoou por todo o país. A opinião pública ficou chocada. Talk shows. Jornais. As pessoas dividiram-se em 2 campos. Uns ficaram indignados e exigiram que as autoridades deixassem a mulher em paz. Chega de abusos. Outros apoiaram a decisão dos agentes de improvisar para conseguir a confissão da mulher que provavelmente matou seu filho. Tudo pela verdade. Ao investigar as circunstâncias do suposto sequestro, o FBI concluiu que era mentira. A verificação mostrou-o. Mais tarde, Michelle confessou que inventou a história do sequestro e que, na verdade, ela própria foi a Detroit de autocarro. Comprou um bilhete, foi, voltou, mas não conseguiu explicar por que o fez. Simplesmente porque sim. As pessoas que acompanhavam os acontecimentos acreditavam que ela apenas queria ficar famosa e obter pena para si mesma, usando a morte do seu próprio filho. Naturalmente, isso causou uma nova onda de negatividade. A compaixão evaporou-se. Ao voltar de Detroit, ela até pendurou um bilhete na sua porta com a mensagem: "Vemo-nos em breve, isto ainda não acabou", em letras de imprensa. Acreditava-se que a principal suspeita também tinha pendurado essa inscrição para confirmar a história do sequestro. As ameaças continuam, entendem? Em maio de 1995, a investigação continuava, mas Michelle já estava sendo julgada por outra coisa. A jovem mulher foi condenada a 6 meses de prisão domiciliar e 3 anos de liberdade condicional por encenar o sequestro. Pulseira no tornozelo. Em 1997, Michelle declarou-se culpada de outro crime: o roubo de um computador de um ex-empregador que queria dar ao seu namorado. Mais um namorado. Naquela altura, Michelle estava grávida, pelo que a sua pena foi atenuada. O tribunal teve isso em conta. A mulher foi condenada à prisão domiciliária por 4 meses e a mais 3 anos de liberdade condicional. Novamente a pulseira. O caso de Timothy ainda não tinha sido resolvido. Pelo contrário, tinha chegado a um impasse. Nem mesmo os agentes do FBI conseguiram fazer nada. A tecnologia dos anos 90 não permitia uma análise mais detalhada das provas para obter provas materiais contra a mãe biológica do falecido. Havia exames de ADN, mas eram imperfeitos. Mas não se esqueceram de Tim. A investigação só saiu do ponto morto em junho de 2011, quando a Procuradoria do Condado retomou o trabalho. Foi reunida uma nova equipa de detetives. Jovens, ambiciosos, que deveria analisar os materiais existentes com a ajuda de métodos inovadores. Novo equipamento, novas abordagens. Acreditava-se que a prova mais forte que poderia ligar Michelle à morte do menino era um cobertor com um padrão. Afinal, o cobertor, naturalmente, não estava com eles no parque de diversões. Naquele dia o tempo estava quente, maio, e não fazia sentido arrastá-lo para as atrações. Nenhuma das testemunhas no parque o viu. Nenhuma menção. Se um estranho tivesse sequestrado o menino, não poderia ter usado este objeto. De onde é que um sequestrador teria o cobertor de casa da criança? Supunha-se que a mãe o tinha levado de casa de propósito. Enrolou o corpo. Na opinião dos detetives, as pessoas que tinham comunicado com a suspeita antes do homicídio da criança deviam ter visto o cobertor. Começaram a falar novamente com os seus parentes e amigos. Chamadas, visitas. Entre os antigos colegas,
Encontraram-se testemunhas que afirmaram ter visto Michelle a usá-lo. Sim, lembro-me. As florzinhas. No início dos anos 2000, Michelle Ladzinski vivia no Minnesota com o seu novo marido e o filho de ambos. Mais uma tentativa de família. Em 2003, este casamento desfez-se. Mais um divórcio. Michelle mudou-se para a Flórida quando estava grávida do terceiro filho. Novamente sozinha. Aqui ela deu à luz, comprou uma casa, instalou-se com os seus 2 filhos, trabalhava como assistente jurídica num escritório de advocacia. As mesmas responsabilidades de 20 anos atrás. Ela guardava fotografias do seu primogênito, que morreu, honrava a sua memória e queria que os irmãos soubessem da existência de Tim. Moldura na prateleira. A investigação da sua morte continuava. Silenciosamente. Mas continuava. Um dos detetives que liderava a investigação em 2011 pegou no cobertor, encontrado na margem perto dos restos mortais da criança, e foi até a sobrinha de Michelle, Jennifer, que estava no parque de diversões no dia do desaparecimento do menino. Nesse período, elas tinham se afastado muito e não comunicavam. Anos de silêncio. Depois de olhar para o objeto e ouvir as suposições do investigador, Jennifer percebeu imediatamente que o objeto pertencia a Michelle. Ela tinha o visto várias vezes na casa da mulher antes do desaparecimento de Tim. Eu lembro-me. Jennifer cobria o menino com este cobertor quando cuidava dele. Ele gostava dele. Outras 2 mulheres que ajudavam a cuidar de Timothy também identificaram o cobertor. Exatamente o mesmo. Finalmente, o círculo fechou-se. Tornou-se evidente que o cobertor não poderia ter aparecido acidentalmente ao lado do corpo. Isso significava que a mãe o tinha trazido juntamente com a criança para o território do complexo industrial, pensando que o corpo nunca seria encontrado ali. Lugar tranquilo, ninguém. A mulher foi presa 20 anos após o desaparecimento. Algemas, mandado, e foi acusada do homicídio do seu filho. Supunha-se que a procuradoria tinha motivos suficientes para a considerar culpada de homicídio em 1º grau, premeditado. As audiências atraíram muitas pessoas interessadas. As opiniões dividiram-se. Foi um processo judicial difícil que decorreu de março a maio de 2016. A sala estava cheia. Não eram permitidas câmeras. A única nova prova eram as palavras de várias testemunhas que confirmaram que o cobertor, encontrado perto do menino, pertencia à sua mãe. A sobrinha testemunhou no julgamento contra a sua tia, afirmando que tinha visto este cobertor na casa dela. Agora ela estava convencida da culpa de Michelle Ladzinski, sem dúvidas. No tribunal, várias testemunhas afirmaram que nunca tinham visto este cobertor na casa de Michelle. Nunca. Também não estava em nenhuma das numerosas fotografias em que ela aparecia com o menino na sua casa. Verificaram todas as fotos. Deste objeto foram novamente recolhidas fibras e cabelos que foram enviados para análise. Laboratório moderno. Foram analisados muito mais detalhadamente do que nos testes microscópicos de 1991. ADN. Mas todos eles também confirmaram que nenhum dos cabelos pertencia a Michelle ou a Tim. Cabelos de outras pessoas. De onde? Além deste objeto, a acusação baseava-se no comportamento estranho da jovem mãe. As suas declarações contraditórias, a calma ao discutir tudo o que estava relacionado com a criança falecida, pareciam indicar a sua cumplicidade. O advogado argumentou razoavelmente com os jurados que isso era pouco para considerar a réu uma assassina. Provas circunstanciais. Apenas circunstanciais. O local onde os restos mortais foram encontrados
ficava a apenas centenas de metros do prédio onde Michele Ladzinski trabalhava naquele período. Perto. Era uma área discreta, onde quase ninguém andava. Zona industrial. Michele sabia disso e poderia ter escolhido deliberadamente este lugar para esconder o corpo ali. A lógica nisso. O procurador estava convencido de que havia demasiadas provas circunstanciais e todas elas levavam a mãe do menino. Uma teia de aranha. No entanto, o advogado da mulher declarou que, desde 25 de maio de 1991 até abril de 1993, quando o corpo foi encontrado, ocorreram várias grandes tempestades, chuvas torrenciais. Peritos independentes confirmaram que o rio Haritan, em cuja enseada o crânio e os objetos foram encontrados, tinha transbordado 2 vezes. Ele próprio não se localizava tão longe do parque de diversões de onde Tim desapareceu, pelo que a água poderia ter transportado as provas para este local. A corrente. Isso era indiretamente confirmado pelo fato de muitos fragmentos do esqueleto do menino nunca terem sido encontrados. Costelas, ossos dos braços, levados pela água. A tática da Procuradoria mudou um pouco em comparação com a versão da investigação de 1991 a 1993. A acusação insistia que Tim não desapareceu no parque de diversões. Ele nem sequer esteve lá. Nova versão. Foi proposta uma nova variante aos jurados. Na verdade, Michele chegou lá sozinha, já se tendo livrado do filho, e convidou as parentes para encenar um sequestro. Um espetáculo. As testemunhas deram informações bastante contraditórias, às quais o advogado se referiu. Alguém viu Tim pela última vez um dia antes do desaparecimento e, na manhã seguinte, ele já não estava em lado nenhum. E ninguém viu o menino. Ao mesmo tempo, a criança parecia aborrecida no dia anterior ao desaparecimento e Michele estava zangada. Gritava com ele. Alguém já afirmava ter visto um menino pequeno, com uma descrição semelhante, no parque. Camisola vermelha. No entanto, havia muitas crianças no carnaval, pelo que era fácil confundir Tim com outro menino. Tudo isto soava muito controverso, pouco fiável. Michele prejudicou-se mais a si própria, pois deu testemunhos tão contraditórios durante a investigação inicial que os jurados não podiam acreditar nela. A confiança foi perdida. Ela até tinha várias versões da história da compra do refrigerante, o momento exato em que a criança desapareceu, segundo ela. Inicialmente, ela afirmou que apenas se virou para pagar a compra e pegar na bebida. 1 segundo. E quando se virou de volta, o menino já não estava lá. Mais tarde, a história mudou muito, até radicalmente. Ela falou... Mais tarde, a história mudou muito, até radicalmente. Ela falou de um sequestrador, um homem, depois de 2 sequestradores, que viu na multidão a levar o seu filho, pela mão. Depois começou a afirmar que um homem e uma mulher levaram o menino depois de terem andado numa das atrações. Carrossel, roda gigante. Primeiro, ela própria foi ameaçada de morte, faca da garganta. Mais tarde surgiram histórias com ameaças de faca. Uma amiga chamada Ellie, que Tini encontrou. Eles supostamente fugiram juntos para algum lugar, mas o menino não voltou. Ellie também desapareceu. Tudo isto era tão contraditório que a mentira de Michele era óbvia e ao mesmo tempo inexplicável se ela não estivesse envolvida na morte do menino. Por que mentir tanto? No entanto, o advogado acreditava que estas invenções não explicavam o seu envolvimento na morte. Transtorno. Essa é a explicação.
No entanto, o defensor tinha uma explicação para todas estas estranhezas. Uma avaliação psiquiátrica independente mostrou que Michele Ladzinski sofria de transtorno dissociativo de identidade, documentado. Tudo isto poderia levar ao aparecimento de histórias complexas e uma avaliação psiquiátrica independente mostrou que Michele Ladzinski sofria de transtorno dissociativo de identidade, documentado. Tudo isto poderia levar ao aparecimento de histórias complexas e contraditórias, fantasias, falsas memórias. Na opinião do advogado, isto começou e manifestou-se de forma particularmente vívida em 1991, logo após o desaparecimento do filho. O trauma desencadeou o mecanismo. Era assim que se explicavam as estranhezas no comportamento. Era uma reação a um estresse e choque muito fortes. A psique defende-se. A perícia confirmou o transtorno. Diagnóstico em mãos. Havia também outros testemunhos. Por vezes, a jovem mulher comportava-se como uma perseguidora. Obsessão. Por exemplo, um ex-namorado afirmou que ela lhe ligou mais de 1000 vezes numa semana. 1000 chamadas. Antes de ele recorrer ao tribunal. Só foi possível acalmá-la ameaçando obter uma ordem de restrição. Um documento legal. Desta forma, o advogado atribuiu a mentira de Michele à doença, incluindo a história do sequestro. Não era culpa, mas sim um sintoma. A acusação no julgamento insistiu que Michele matou o seu filho porque o deu à luz fora do casamento numa idade muito precoce e enfrentava constantes dificuldades financeiras e emocionais. A criança cresceu de fato durante um período muito difícil da vida da mulher. Pressão de todos os lados. Michele não comunicava com o pai da criança, não permitia que ele comunicasse com o filho e não aceitava qualquer tipo de ajuda. Isolamento completo. Ela não tinha com quem deixar o filho. Por causa dele, não conseguia organizar a sua vida pessoal. As relações com os homens não corriam bem. O círculo vicioso. Tudo isto só agravava a situação. Acumulava-se. Até os membros da família Ladzinski se dividiram nas audiências. Se o pai e a irmã de Michele consideravam que ela era uma boa mãe, o seu irmão e a sobrinha Jennifer afirmavam que ela estava provavelmente envolvida no homicídio do menino. Família contra família. A defesa escolheu uma tática controversa. A principal testemunha no tribunal foi um homem chamado Damien Dowdell, um residente do Arizona, que contou uma história do seu companheiro de cela, Bernard McShane. Segundo o homem, uma vez ouviu daquele a confissão de como o companheiro de cela matou uma criança num parque de diversões perto de Atlanta. Uma conversa de bêbados. Imediatamente surgiram questões sobre o local onde isso aconteceu. Não coincidia. Atlanta é na Geórgia, não em Nova Jersey. Mas Damien atribuiu tudo isso a imprecisões do relato do próprio assassino e das suas próprias memórias. O tempo passou. Os detalhes desvaneceram-se. Damien passou um total de 18 anos na prisão por 3 assaltos à mão armada a bancos. Passado criminal. Libertado em março de 2015, ele iniciou a sua própria investigação, pois encontrou semelhanças entre a história do seu companheiro de cela e o caso de Tim Wiltsey, fazendo-se de detetive particular. Mas os seus testemunhos controversos não foram suficientes para levantar dúvidas nos jurados. Além disso, ele foi considerado uma testemunha pouco fiável. O motivo? Fama? Dinheiro? Em maio de 2016, Michele foi considerada culpada do homicídio do seu filho, cometido 25 anos antes do processo judicial. Veredicto: ela foi condenada a 30 anos de prisão. A sala ficou em silêncio. Após a sentença, os jurados falaram com os jornalistas e informaram que as suas opiniões estavam divididas.
Nem todos concordavam que a mulher era uma assassina. A votação não foi unânime. Foram convencidos pelos estranhos testemunhos da própria mãe. Parecia que ela estava claramente a esconder algo. Mas por que faria isso se a mulher era inocente? A lógica é simples. Imediatamente a seguir, a equipa de defesa de Michelle voltou ao trabalho com renovado vigor. Tentaram obter a sua absolvição, especialmente com base no facto de não haver provas materiais que confirmassem a culpa da mulher na morte da criança. Nem sangue, nem ADN. Foram realizadas numerosas verificações, testes, mas em lado nenhum encontraram o sangue do menino, nem vestígios de que Michelle o tivesse matado e escondido o corpo. Nada material. Depois de o recurso ter sido rejeitado, o advogado recorreu ao Supremo Tribunal, a instância seguinte. Agora ele focava-se no facto de que não se sabia como Tim morreu. A causa da morte não foi estabelecida. Talvez ele simplesmente tenha fugido do parque e morrido de morte natural. Um acidente. Ninguém o matou. Além disso, segundo ele, foram violadas numerosas normas pelas quais ocorre a acusação de homicídio e a condenação, violações processuais. O juiz principal declarou-se suspeito, conflito de interesses. E os restantes juízes chegaram a um impasse, mantendo a sentença condenatória. Os votos dividiram-se. Depois disso, o defensor não se acalmou. Voltou novamente ao Supremo Tribunal. Persistente. Ele convenceu a aplicar uma regra raramente usada, que permite uma nova audiência com um juiz diferente. No final do novo processo judicial, uma pequena maioria a absolveu-a, livre. Até este momento, Michelle Ladzinski passou mais de 7 anos atrás das grades. 7 anos de vida. Em 2023, a mulher regressou para junto dos seus filhos na Flórida. Casa, família. O Supremo Tribunal rejeitou os argumentos da acusação sobre o motivo. A Procuradoria afirmou que tais casos não são raros. Se uma jovem mãe solteira enfrenta problemas financeiros e sociais, ela pode ver a única saída no homicídio do seu filho. Mas isso não foi suficiente para condenar a mulher a 30 anos de prisão. Demasiado fraco. Curiosamente, após a libertação, o irmão de Michelle, que testemunhou contra ela nas audiências, declarou que os jurados estavam certos quando condenaram a irmã pelo homicídio. Eu acredito que ela é culpada. Ele insistiu que o advogado não corrigiu uma grande injustiça, mas, na verdade, tirou-a ao pequeno Tim. A justiça não prevaleceu. De qualquer forma, de acordo com as leis do Estado, Michelle não pode mais ser processada por este caso, mesmo que no futuro surjam novas provas contra ela. A dupla incriminação é proibida. O pai biológico do menino, George, ainda acredita que Michelle está de alguma forma ligada à morte do filho deles. Foi ela que o fez, ou sabe quem o fez. A questão permanece. Muitos membros da família de Michelle também a consideram culpadas, devido ao seu comportamento estranho, à contradição dos seus testemunhos nos interrogatórios e também devido à encenação do sequestro pelos agentes do FBI. Eles não entendem por que Michelle gastou tanta força e tempo em todo este disparate, que seria melhor ter usado para procurar a verdade no caso do seu filho. Energia gasta em vão. Oficialmente, o caso do homicídio de Tim Wiltse não está resolvido, mas muitos acreditam que a mãe simplesmente se safou.